A paz do Senhor, a paz do Senhor, amados irmãos, glória a Deus. Queremos saudá-los a todos com a bendita paz do Senhor. Queremos cumprimentar a você que está em sua casa a nos acompanhar. Queremos trazer nesta noite uma palavra da parte de Deus, uma palavra que venha transformar os nossos corações. Glorifico a Deus pela quantidade de irmãos que têm acompanhado os nossos lives. Gostaria que você partilhasse, gostaria que você expandisse o Evangelho, porque quando Cristo nos chamou, Ele também nos comissionou dizendo: ide ao mundo e pregai o meu Evangelho. Então o Evangelho tem que ser partilhado, expandido a toda a criatura. Amado irmão, hoje queremos trazer um tema que o Espírito Santo tem falado muito ao nosso coração, um tema bastante atual. Queremos pregar hoje sobre o tema Jesus Cristo, o pão da vida. Eu convido o amado irmão nessa noite a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Êxodos, capítulo de número 16, versos 14 e 15. Êxodos, segundo livro da Bíblia do Antigo Testamento, capítulo de número 16, versos 14 e 15. Diz assim a bendita palavra do Senhor: e alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que eram. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Eu gostaria de repetir essa palavra para entrarmos no tema que nós queremos pregar nessa noite. E alcançando, e aconteceu que, versículo 14. E alcançando o orvalho caído, e alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Agora, amado, em concordância essa palavra, vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 6, do versículo 32 ao 35. João 6, 32 ao 35. Vamos agora para o Novo Testamento, o quarto livro da Bíblia. Livro de João, Evangelho de São João, capítulo de número 6, do versos 32 ao versos de número 35. Diz assim a bendita palavra do Senhor: disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mais uma vez nós vamos repetir João capítulo 6, do versos 32 ao 35. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Como dissemos a priori, queremos trazer uma mensagem sobre o tema Jesus Cristo, o pão da vida. Amados, aqui no livro de Êxodos, no seu capítulo 16,
nós vimos uma cena, nós vimos um episódio em que o povo de Israel estava a fazer a travessia, ou seja, estava a fazer a travessia do deserto para a terra de Canaã, a terra prometida. E aconteceu que o povo, depois de ter saído do Egito, depois de ter passado pelo Mar Vermelho, depois de ter visto os sinais e maravilhas, a glória de Deus, a mão de Deus a abrir o Mar Vermelho para que o povo pudesse atravessar, mas ainda assim o povo de Israel estava incrédulo. Era um povo que murmurava por tudo e por nada. Era um povo que não tinha uma fé firme, era uma fé completamente distorcida, porque quando Deus operava na vida deles, Deus era o Deus de todos os deuses. Mas quando lhes faltava alguma coisa, em vez deles orarem, em vez deles pedirem a Deus, não, eles ajuntavam-se na congregação e para murmurar. Então aconteceu que o povo sentiu fome e, não tendo comida no deserto, não vendo como comer, começou então a juntar-se à congregação para murmurar contra Deus. Então Moisés ouviu a murmuração do povo e então foi entregar este assunto a Deus. Então o Senhor disse, para que esse povo saiba que verdadeiramente eu sou Deus, eu vou fazer chover do céu maná, eu vou fazer chover do céu o pão. Então diz a Bíblia aqui no versos 15, que vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então Deus, já desde o tempo passado, já desde o Antigo Testamento, quando o povo fazia a travessia do deserto para a terra prometida, a terra de Canaã, Deus não permitiu que nada faltasse ao povo. Ele não permitiu que o seu povo morresse de fome enquanto fazia o deserto. Lembrando o amado irmão que o deserto é um lugar de passagem. Lembrando o amado irmão que o deserto é um lugar da travessia de um determinado ponto para o outro. Deserto muitas das vezes significa determinadas circunstâncias pelas quais nós estamos a passar. Deserto muitas das vezes significa determinadas situações, determinados problemas que nós atravessamos. Mas lembra-te dessa passagem. O povo de Israel fez a travessia no deserto. Por quê? Porque o deserto não é lugar para morar, o deserto não é lugar para se levantar uma habitação. Não. O deserto é apenas uma passagem. Eu quero começar já a falar para algumas pessoas nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Você que está a passar por dificuldades, você que está a passar por problemas, não importa qualquer que seja o tipo de problema, eu quero dizer que você está a passar por um deserto. Mas o deserto é apenas uma travessia. Você está a sair de uma banda para outra banda. Você está a sair da terra do Egito para a terra de Canaã. Você quer ir à terra prometida. E muitas das vezes na nossa travessia, muitas das vezes na nossa ida à terra prometida, num lugar melhor, encontramos desertos, porque os desertos estão entre os dois pontos. Então quero dizer, amado irmão, não se desespere, você que está a passar por alguma situação, porque você está apenas num deserto, você está a fazer uma travessia, mas o teu lugar é a terra prometida. Mas ainda não é essa mensagem que nós queremos trazer nessa noite. Eu quero pegar novamente na concordância bíblica, que na verdade é a nossa palavra. Aqui no livro de João, no seu capítulo de número 6, o povo começa então a indagar a Jesus. Os fariseus começam a indagar a Jesus. E Jesus começa a dizer que eles dizem que os nossos pais comeram o pão dos seus. Não, quando os nossos pais andavam no deserto, eles comeram o pão dos seus. Não, Jesus, os nossos pais comeram o pão do céu. Jesus Cristo disse, verdadeiramente, Moisés não vos deu o pão do céu. É aí que nós começamos então a trazer a nossa mensagem do devocional de hoje. Jesus começa a dizer que na verdade aquilo que os vossos pais comeram não é o pão do céu. Amado irmão, o que é na verdade o pão?
nós sabemos que nos dias atuais o pão é um alimento e para muitos, como é o caso, o nosso caso, a cultura angolana e para a cultura africana, se não quase toda a cultura mundial, o pão é dos alimentos primordiais que nós precisamos para começarmos o dia. Nós precisamos do pão que tem nos sustentado a cada manhã. E atenção, esse pão é a cada manhã. Significa que nós não podemos simplesmente nos alimentar num determinado período e deixarmos dias, meses sem comermos. Não, nós precisamos do pão diário. Jesus começa então a dizer a estes irmãos, a estes fariseus, dizendo que na verdade Moisés não lhes deu o pão da vida, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Quem é esse verdadeiro pão do céu? Cristo continuando dizendo, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Quem desceu do céu para dar a vida ao mundo? Quem desceu para que nós pudéssemos ter vida? A Bíblia Sagrada fala que Cristo veio ao mundo para que nós tivéssemos vida com abundância. Eu quero falar de vida nessa noite. Eu quero falar de vida. Eu quero falar para determinadas pessoas que simplesmente coexistem, mas não sentem a vida. Eu quero falar para determinadas pessoas que não sentem o gozo na alma. Eu quero falar para determinadas pessoas que não sentem o prazer de viver, não sentem graça. Vivem a vida como uma circunstância qualquer. Vivem a vida como se não tivessem o prazer de viver. Eu quero falar de alguém que verdadeiramente desceu do céu para nos dar vida. Por que Cristo desceu do céu para nos dar vida? É aí que nós começamos a nossa pregação. Porque na verdade nós não tínhamos vida. Porque na verdade nós andávamos em trevas. Porque na verdade nós não tínhamos esperança da nossa salvação. Porque na verdade nós não gozávamos da vida, nem da vida terrena, nem da vida eterna. Mas a Bíblia Sagrada fala no livro de João, capítulo 3, verso 16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é aí que começa o papel fundamental de Cristo. Cristo veio para nos dar a vida. Ele veio para nos alimentar. E diz assim o versículo 34 ainda: disseram-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E ele respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu quero dizer assim, o povo de Israel, que estava no deserto e foi alimentado pelo pão que desceu dos céus, na verdade o povo de Israel foi alimentado pelo maná. O povo morreu. O povo pereceu. Pereceu na esperança. Pereceu na expectativa. Porque a Bíblia Sagrada até nos confirma que grande parte, ou se não quase todo aquele povo que estava no deserto, não entrou na terra de Canaã. Então Cristo, na verdade, ele veio para nos dar vida com abundância. Cristo, na verdade, ele veio para que não só fizesse a remissão dos nossos pecados e garantisse, através da sua palavra, a vida eterna, mas também que nesse mundo nós pudéssemos gozar do amor de Deus. A Bíblia Sagrada fala que o sacrifício feito por Cristo Jesus é para que nós pudéssemos ter vida. O sacrifício feito por Cristo Jesus é para que nós pudéssemos gozar da plenitude. É a vontade de Deus. Gozamos da plenitude, da graça divina, da vida. Cristo veio para nos dar vida porque nós estávamos sem vida. Porque nós nos encontrávamos vazios. Nós nos encontrávamos sedentos. Nós nos encontrávamos famintos. E Ele é o pão da vida. Eu quero falar para alguns irmãos, quero falar para algumas irmãs, algumas pessoas que nos assistem nessa noite. Você pode receber o sabor da vida.
Você pode receber o gozo de paz, gozo de luz. Independentemente de qualquer que seja o deserto que você esteja a atravessar, independentemente de qualquer que seja o vale, eu vou falar em palavras miúdas, não importa a situação que você está a viver, não importa qual é o problema que você está a vivenciar, independentemente das circunstâncias, você pode receber vida. Eu me refiro à paz, eu me refiro a descanso, eu me refiro ao amor de Deus, eu me refiro à paz de espírito, a paz de Deus na nossa vida. Eu me refiro à saúde, eu me refiro a ânimo, eu me refiro à prosperidade, a uma vida com gozo, uma vida com propósito. Então quem vem para nos dar isto é o próprio Cristo Jesus. Cristo vem para que nós nos sintamos plenos nele. Por isso ele pagou um preço alto. Por isso ele pagou o preço alto. A Bíblia Sagrada fala no livro de Isaías, capítulo 53, que quando Jesus morreu, ele levou sobre si. Naquela cruz do Calvário, Cristo estava a levar sobre si o quê? As nossas dores, as nossas doenças, as enfermidades, as limitações, aquilo que condenava a nossa vida, as maldições, os tormentos, aquilo que rouba o propósito de Deus na nossa vida, Cristo estava a anular naquela cruz do Calvário. Então, o objetivo fundamental da vida de Cristo para nós é para que nós pudéssemos ter gozo de vida na sua plenitude. Então, quero falar para você que nos assiste nessa noite, receba a vida de Cristo.